Vamos começando. Muito boa noite. Olá, pessoal, tá chegando. Com grande alegria que nós começamos esse nosso encontro essa noite, que é uma alegria imensa. Estamos aí numa comemoração dos 113 anos do nosso querido Centro Fé e Caridade de Rio Claro. E hoje nós teremos aí uma participação muito especial, que é do Rodrigo Miranda. Olá, Rodrigo, boa noite. Muito boa noite a Nós, todos. Boa nós noite, Janine, estaríamos Sérgio. aí pessoalmente, né, com a sua palestra, mas ainda bem podemos agradecer pela tecnologia e o nosso estudo, o nosso encontro vai acontecer virtualmente. Vamos falar um pouquinho do Rodrigo. Quem é o Rodrigo? Rodrigo Miranda, natural da cidade de Jundiaí, aqui bem pertinho, né? E ele ainda mora em Jundiaí, que bom, né? É um dos fundadores e atual vice-presidente do Centro Espírita Caminho da Luz, que foi fundado em 2001. Administrador de empresa, atua aí como gerente regional e é um grande divulgador da doutrina espírita. Então, é com grande alegria que nós te recebemos hoje com um tema bastante importante nessa época que estamos vivenciando, né? Que é o desafio da convivência nos dias atuais. Um verdadeiro desafio. E o Sérgio, presidente do centro, vai dar umas palavras para a gente, antes de abrirmos a palavra para o nosso convidado, Rodrigo. Sérgio, boa noite. A palavra é sua. Boa noite, Janine. Boa noite, Rodrigo. É um prazer estarmos aqui, mesmo online, né? Esperamos aí que no ano que vem, se Deus quiser, estaremos confraternizando pessoalmente, né? Quero agradecer muito ao Rodrigo Miranda por aceitar esse convite. É um desafio para nós, né? Pelo menos para mim, essa questão de fazermos palestras, videoconferências online, mas a vida é feita de lutas e essa aí eu acho que das que a gente vem passando, uma das menores, né? E vamos superar tudo isso. Eu gostaria, eu sei que tradicionalmente fazemos sempre uma prece, mas eu separei uma oração aqui de Emmanuel. Vou ler um pequeno trecho para a gente já dar um pouco assim do tom do que a gente vai conversar hoje, em relação aos conflitos, a necessidade da gente se melhorar sempre junto àqueles que nos cercam, principalmente os mais próximos, né? Então eu gostaria de pedir licença a vocês e ler um pequeno trecho, não ela toda, da oração aos entes queridos. Está no livro Mãos Marcadas de Chico Xavier. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa e ajuda-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Conserva-nos no respeito que lhe devemos, sem exigir-lhe em testemunhos de afeto ou de apreço, em desacordo com os recursos que disponhamos. Esclarece-nos para que lhes sejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão
no amparo de tua bênção. E se algum dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a ti, através da oração, porque apenas tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis de Deus. Então, esse é um trecho, eu gosto muito dessa mensagem, que é uma oração que a gente faz e nos traz assim, pacifica um pouco o coração, acalenta diante das grandes provas aí na convivência familiar. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Janine, por todo o seu esforço. Janine, muito obrigado. Obrigado a todos da diretoria, os coordenadores, os trabalhadores do FÉ, e mando aqui um abraço fraterno online para todos os nossos frequentadores. Muito obrigado. Muito obrigado. Rodrigo, a palavra é sua. Sinta-se em casa no Fé e Caridade. Muito bem, muito boa noite a todos, meus caros amigos. Muito boa noite, Janine. Muito boa noite, Sérgio. Muito boa noite a todos os trabalhadores do Centro Espírita Fé e Caridade, da cidade de Rio Claro. E os meus parabéns, com um profundo reconhecimento a uma casa espírita que hoje comemora, nessa semana, comemora 113 anos. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, informa que a cada 10 anos, os amigos espirituais, eles reforçam a força e o amparo às casas que trabalham no bem. Então, imaginamos uma casa centenária, 113 anos, desde 1907, o amparo espiritual que recebe. Então, agradecidos também aos primeiros fundadores, aqueles espíritos que laboraram tanto para a edificação de um ponto de luz na cidade de Rio Claro, que acompanham a casa do mundo espiritual, vai também esse nosso reconhecimento, né? O trabalho que desenvolveram hercúleo por tanto tempo para conseguirem identificar e edificar esse ponto de luz, né? Então, junto com o meu agradecimento, gostaria de recordar que quando conversamos com a Janine sobre o tema a ser trabalhado, a ser abordado, nós logo chegamos à ideia de falarmos um pouco desse momento em que vivemos. Esse momento em que fomos convocados a reestruturar muitas vezes a nossa base. É como se a espiritualidade desse um comando para que, retornando aos nossos lares, pudéssemos voltar à nossa origem, buscarmos lá na nossa intimidade a nossa essência, quando estávamos muitas vezes já trilhando caminhos que nos conduziriam à perda da própria reencarnação. Muitas vezes poderíamos estar buscando os recursos da fuga, pelas viagens intérminas, pelo materialismo abundante, pela rotina escravizante, pelo trabalho profissional, ainda que justificado, mas onde muitas vezes 12, 14, 16 horas nos consumiam, e deixávamos para trás as necessidades importantes e prementes do ser espiritual que somos. Essa convocação, que foi mundial, e quando falo convocação é porque não tivemos escolha, foi o mundo todo, todas as partes, chamados a essa volta ao lar, volta a essa origem, reconhecer os espíritos que convivem conosco, uma nova busca, um novo entendimento do momento. E quando pensamos nessa estrutura, nós espíritas ainda temos
dentro do conhecimento da doutrina, muitos elementos para termos uma base de reflexão do porquê tudo isso e quais os desafios aos quais estamos sendo convidados nessa hora, nesse momento importante. Não raro, vocês, caros amigos que estão me assistindo, nos assistindo, poderão indagar: eu quero que termine logo a pandemia. Eu quero sair logo desse estado. E fica uma reflexão: por que queremos que a pandemia termine? Para voltarmos à suposta liberdade? Será fazendo aquilo que já fazíamos? Naquela mesma rotina, nas mesmas buscas? Ou esse período que tivemos de maior aproximação com os espíritos ligados a nós mesmos já nos deu suporte para uma busca diferente, novos valores? O que assimilamos nesse período? Qual a bagagem que acrescentamos? Quais os recursos que obtivemos para o ser espiritual que somos? Como esteve o cultivo de espiritualidade de cada um? Nos identificamos mais com o pensamento divino? Nos conectamos mais a Deus nesse tempo? Porque quando falamos de quarentena, já se vão, na verdade, quase 150 dias, se não mais, em que estamos mais reclusos, com essa maior preocupação, com certos procedimentos. E nesse período todo, como aproveitamos? Conseguimos algo aproveitar? Ou perdemos esse tempo com reclamações, com rebeldias, com vitimizações que não trouxeram frutos essenciais para o nosso espírito? Porque quando lemos em O Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade, os espíritos informam que quando nós chegamos aqui na Terra e ao sairmos da Terra, temos somente aquilo que não fica no mundo, que é a inteligência, a espiritual, os conhecimentos e os valores morais. Aportamos a Terra com essa determinada cota de inteligência, com essa visão da inteligência espiritual, dentro da nossa construção como espírito até hoje, os conhecimentos que temos a respeito da vida e do mundo físico e espiritual, e também dos valores morais adquiridos. Esse período que estamos nessa fase de distanciamento e de aproximação com os nossos seres queridos mais diretos, acrescentou recursos para aquilo que levaremos da Terra conosco? Desenvolvemos essa inteligência espiritual? Agregamos conhecimento e, mais do que conhecimento, conseguimos compreender, colocando o conhecimento na prática? Porque a informação em si é importante, mas isoladamente, sem a prática, ela não diz muito. Poderemos ser uma biblioteca ambulante, tendo trechos do Evangelho de memória, trechos de O Livro dos Espíritos de cor, mas se isso não entronizar, se não interiorizarmos esse conhecimento para o nosso dia a dia, não teremos a compreensão. E essa compreensão é que fará mudarmos rumos, mudarmos a nossa estrutura como espírito, retornarmos à pátria espiritual como completistas na nossa reencarnação, aproveitando todas as oportunidades que tivemos para avançar nessa vida. E interessante tocar nesse assunto, porque quando falamos de convivência, se não compreendermos a nossa reencarnação e não compreendermos o papel da nossa família na nossa existência e aquilo que sentimos, não conseguiremos avançar. Não teremos o êxito em plenitude. Então, do que consideramos, como consideramos a nossa existência? Quais os recursos que temos? Compreendemos o nosso papel da reencarnação? Chama atenção. Por quê, meus amigos? Porque quantas vezes não filosofamos sobre isso? Vamos estudar a reencarnação e falamos do processo reencarnatório, falamos das perguntas de O Livro dos Espíritos, falamos de O Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 4, falamos de tantas coisas sobre esses assuntos, mas
E a nossa reencarnação? Como que está a nossa reencarnação? Como que ela se manifesta na nossa vida? Eu a compreendo? Eu entendo a minha ambientação reencarnatória? Eu compreendo os meus vínculos reencarnatórios? Eu entendo as minhas injunções, os espíritos que vieram comigo na condição de filhos, aqueles que adentraram a minha existência? Eu compreendo o papel deles na minha vida? Eu entendo que eu tenho como sinalizador de mudança? Então, às vezes, ficamos preocupados porque falamos da reencarnação e da reencarnação dos outros. Lemos o Missionários da Luz, lemos e estudamos a reencarnação de Segismundo, mas começamos a olhar e entender a nossa reencarnação, porque já se faz imperioso esse processo. E quando começamos a analisar e entender tudo isso, primeiramente, eu aviso a vocês que é algo que nos chama atenção, ficamos questionando isso, mas com tanto conhecimento ainda temos essas dificuldades, e afirmo que é natural isso. Discípulos de Jesus passaram por isso. Quando lemos as páginas da Boa Nova, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, o irmão X, através de Chico Xavier, quem não recordará de Joana de Cusa, por exemplo, que tinha dificuldades enormes com o esposo. Olha que desafio. E interessante, quando ela estava com Jesus, ela se harmonizava, é óbvio, é o mestre, as vibrações de luz, a serenidade que ele nos passa. E ela se banqueteava naquelas páginas, naqueles momentos em que ele nos trazia as mensagens do reino, da vida, mas quando ela estava em casa, as dificuldades. Quando ela queria um ombro amigo e não encontrava, a revolta. Várias vezes ela não se conformou em ter a diretriz evangélica de um lado e observar o esposo, ainda buscando os valores do paganismo romano, dos deuses romanos, vincular-se às crenças judaicas por interesse. Ela sabia que era por interesse. E diante dessa dicotomia, dessa dualidade, ela resolve o coração para Jesus. E vai, certa vez, na casa de Simão Pedro, numa entrevista com o Cristo. E ali ela abre o seu coração. De forma fraterna, ele a recebe, chamando-a pelo nome. Joana, tu me conheces, Senhor? Conheço todas as minhas ovelhas. E ali ela começa a abrir o seu coração, falar das suas dificuldades, falar das suas dores, dores humanas, dificuldades de relacionamento com o esposo. Vejam, às vezes uma pessoa que queremos abrir o coração e ela não nos compreende. Sentir dificuldade aquilo que buscamos e o que o outro busca. E como não compreendemos isso, e ela também não compreendia, a revolta. E ela chegou para Jesus e disse, não devo colocar à força os princípios do evangelho na minha família, junto ao meu esposo? E o Cristo diz, mas se Deus colocasse e utilizasse a força para mudar os seus filhos, Deus não usa da força, ele transforma. Ele vai transformando os corações. Então, observamos isso que é muito importante. Não é a força que muda, não são palavras que modificam, mas os corações são transformados pelo exemplo, pelo tempo, pela dedicação, pelas circunstâncias, às vezes dolorosas da existência. Ele vai trabalhando o sentimento de Joana, vai mostrando para ela que uma coisa é o que ela queria, a outra era a vontade de Deus manifestada na sua vida. Qual a vontade de Deus na sua existência, Joana? E ela fazia esse paralelo e foi absorvendo as palavras ali de Jesus. E Jesus direcionando, falando do reino, da verdade, e mostrando para ela que ela estava diante de um material divino riquíssimo, o marido. O marido era passível de fornecer a ela um material
um recurso para que ela se desenvolvesse espiritualmente dentro daquilo que ela precisava. Porque ninguém cruza o nosso caminho sem uma razão de ser. E é exatamente essa frase que ele fala a ela, Joana. Ninguém cruza o nosso caminho sem uma razão de ser. Então, meus amigos, diante disso, quando observamos essa situação que estamos vivendo, tenhamos a certeza, ninguém está na nossa família sem uma razão de ser. Ninguém cruza o nosso campo de existência ao acaso. O acaso é a obra de Deus que ele não quis assinar e colocou o pseudônimo, não é? Como se tivéssemos um ímã, tá? Que são os nossos vetores atrativos. Como se tivéssemos um ímã, atraímos até situações para a nossa existência que vêm ao encontro de necessidades. Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, explica que quando saímos da Terra, nós levamos as nossas tendências. Em outras palavras, mas ele diz que levamos os nossos pontos positivos, os nossos pontos negativos. Ficamos em espírito na erraticidade, período entre uma reencarnação e outra. E Emmanuel acrescenta que justamente nesse período nós estudamos o nosso passado. E nesse estudo do passado, observamos as nossas quedas, aquilo que mais nos fez cair, os sentimentos que ainda mantínhamos, a dureza do coração, aquela personalidade difícil que o Evangelho informa, deveremos destruir essa personalidade, onde se manifesta o quê? Os nossos tormentos, não é? Está lá no capítulo 5, item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, o parecer aquilo que não é, o olhar com inveja o que o outro tem, o não se contentar com as coisas que possui. Esses tormentos que envolvem os 4 P's de Emmanuel, poder, posse, prestígio e prazer, tão bem estudados, inclusive no livro Ação e Reação, com André Luiz, onde o desejo central é analisado por o espírito obsessor, que reconhece esses 4 P's naqueles espíritos que ele quer influenciar, o poder, a posse, o prestígio e o prazer. Nós, no plano espiritual, diante de um espelho cristalino da nossa consciência, temos a certeza daquilo que tem nos feito cair, dos sentimentos doentes que possuímos. E aquele que mais tem sido alimentado, e isso é importante, porque às vezes a gente pode falar o seguinte: eu tenho um monte de problema, eu tenho um monte de defeito. Mas também temos muitas virtudes em desenvolvimento, não é? Só que qual é o nosso ponto central? Qual é o que tem mais nos feito cair? Qual é aquele que conseguimos já dar conta nesse nosso trabalho de autoevangelização, né, nesse processo nosso de se evangelizar, e dentro daquele que os nossos ombros conseguem dar conta, planejamos a nossa reencarnação, né? Da mesma forma que Dona Laura, no livro Nosso Lar, ela retroagiu 300 anos para observar essas quedas junto com seu esposo, que retornaria com ela à vida terrena, elaborarem um plano de vida e voltarem. Então, olha como que a gente estuda. Espíritos responsáveis, né? Espíritos responsáveis. Espíritos que têm compromisso com Jesus. Há várias reencarnações, e eu me recordo da reencarnação do avô de André Luiz, narrada no livro No Mundo Maior, onde seria uma reencarnação direto de regiões inferiores para a Terra. Porque o objetivo era a recuperação individual dele. Ele tinha que reestruturar os pensamentos e o campo mental. Mas, quando temos um objetivo em grupo, coletivo, quando temos essa responsabilidade espiritual, atentos ao Evangelho, e num sábado à noite, estarmos buscando isso, uma casa centenária como essa, 113 anos, então, mostramos que há responsabilidade e o nosso planejamento reencarnatório é estruturado. Junto com esses corações que conosco falharam, elaboramos esse plano. E no momento sociopolítico, econômico, cultural
no momento certo que precisamos, voltamos à Terra, na região, inclusive, não há acaso, que mais trará repercussões positivas para aquilo que necessitamos como espírito. É o nosso ambiente. Por isso que, se o espírito tiver a necessidade de voltar em condições, vamos imaginar, econômicas difíceis, ele poderá ir em determinadas regiões. Se ele tiver que ter uma carência geral, desenvolver simplicidade, ele poderá vir em outras. Se ele terá provas acebas de uma natureza ou de outra, determinadas regiões. E chegamos na família que precisávamos. E cada espírito que compõe essa família acaba se tornando um sinalizador para nós. Porque sinalizador no sentido de uma nova construção. Uma referência, quando do ponto positivo. Quando observamos nossos pais, nossos avós. Quantas vezes não temos lições importantes de simplicidade, de trabalho e de renúncias? Temos o exercício da disciplina nesse ou naquele. Esse que já conquistou a paciência. Porque Deus nos coloca em meio a essa prova, mas mostra que é possível ser vitorioso. Sair dessa situação com o selo da vitória. Então, observamos esses espíritos e quando nós passamos por determinadas situações, eles nos vêm à mente. Nós recordamos o trabalho que tiveram. Quando a gente observa, por exemplo, e já falei no começo, o trabalho dos fundadores desse centro, né? 113 anos do Fé e Caridade. E observamos as facilidades que nós temos hoje. A Janine comentou da facilidade do vídeo, né? De estarmos agora nas nossas casas, fazendo esse estudo, essa reflexão. Já imaginamos o que esses trabalhadores não tiveram que enfrentar numa época, às vezes, de preconceito, de lutas, para manter de pé com um trabalho digno uma casa espírita? Então, diante de um momento em que fraquejamos, nos recordamos desses espíritos, né? Buscamos esses exemplos. E na nossa vida também temos isso. Às vezes, um pai, uma mãe, um avô que nos dá esse norte. Mas é natural, em meio a essa família, também temos aqueles espíritos que vêm e acionam os nossos pontos vulneráveis. E isso é muito importante. É o material divino que Jesus comentou com Joana de Cusa. O material divino que nós temos. Por que material divino? Porque eles nos auxiliam nesse trabalho de surgimento, vamos assim imaginar, do diamante que há em nós. É como se fosse um buril que vai trabalhando essa pedra bruta e vai embelezando-a. Porque se não fossem esses espíritos na nossa vida, será que identificaríamos os sentimentos doentes e os nossos tormentos? Vamos imaginar quem é, nesse momento, o ser custoso da nossa existência. Nesse momento de pandemia, estamos tendo dificuldade mais com uma pessoa do que com outra? Esse é o maior desafio nosso? E aí é uma coisa importante. Às vezes, associamos o ser custoso à pessoa. E a dificuldade não é a pessoa, é o sentimento que nós trazemos. A pessoa apenas aciona. Então, alguém vem, fala algo e toca num ponto vulnerável meu. Vamos imaginar, eu sou vaidoso. E a pessoa vem e não me elogia. E isso me faz mal. Eu faço comida todos os dias, faço almoço, faço jantar, não recebo um elogio. E a pessoa se revolta. Ah, nessa pandemia eu estou sendo um verdadeiro empregado. Né? Faço, ninguém me reconhece. Mas espera aí, eu estou fazendo para que eu seja reconhecido? Porque se eu estou fazendo para ser reconhecido e for reconhecido, eu já ganhei o meu quinhão. Né? Importante é que sejamos reconhecidos pelo Pai, pelas obras
que estamos desenvolvendo. Porque senão o prêmio já ficará aqui. Por quê? Porque esse prêmio irá alimentar o nosso tormento. Então, olha como é importante isso. A pessoa apenas está sendo ela mesma, com as construções que possui, com as virtudes, com as dificuldades. Às vezes criamos expectativas nessas pessoas. Só que o indivíduo dá aquilo que tem, dentro da sua construção, dentro das suas possibilidades. Só que nós exigimos que essa pessoa venha e nos seja agradável, agradável ao nosso tormento. Olha que perigo. Por isso que algumas pessoas que falam o seguinte, na minha casa tá tudo bom, tá tudo ótimo, ninguém me pesa, não há custoso, porque muitas vezes nós é que somos o custoso. Conheço uma pessoa que falava o seguinte, nossa, minha família se dá tão bem um com o outro, minha família é excelente, eu faço as coisas, né? Tudo ali é harmonia, só que eu conheço os parentes, e eles falam o seguinte, a gente faz de tudo para que a pessoa não saia do sério, porque ela é de lua. Então, se ela pede alguma coisa, a gente procura fazer, porque aí se não fizer, olha só, vocês percebem? E conversando com essa pessoa, estava tudo ótimo. É óbvio, por quê? Porque o tormento dela se manifestava, os familiares, com medo do desequilíbrio dessa pessoa, atendiam o tormento. E para ela estava tudo bem. Só que para os outros, há dificuldade. Então, olhem como é importante isso. Olhar com outro ângulo, não é? Essa dificuldade que se manifesta é o desafio que me surge para que eu cresça um degrau. Então, esse que é vaidoso, se começar a se perceber, ele vai falar o seguinte, nossa, isso aqui está sendo vaidade da minha parte. Eu não preciso fazer isso, eu estou fazendo o meu almoço porque eu quero ser agradável. Eu manipulo os alimentos, e isso é interessante, Raul Teixeira comenta da importância da mulher e do homem que fazem o almoço, é manipulação de energia. Se a gente está com raiva fazendo almoço, nós transferimos essa vibração envolvendo aquela alimentação, envolvendo o suco, a água, lembrando que a água é absorvente universal, como se fosse um passe, e ele fala, olha a responsabilidade disso. Mas se fazemos aquele alimento com amor, para que as pessoas gostem, não precisa de elogio, mas fazendo por prazer, ela vai também envolvida nessas vibrações. Então, se estamos assim, fazendo porque queremos, peraí, ele não me elogiou, não tem problema, deixa eu fazer, deixa eu continuar, deixa eu ser útil. Enquanto eu estou aqui, estou com a cabeça boa, eu estou mentalmente ligado às alturas, estou trabalhando, não estou com a mente vazia. E, por outro lado, a gente vai percebendo o quê? Que vai gerando um ajustamento. Aquele que é autoritário, exigente, não, eu quero as coisas certinhas, o outro que é negligente, faz do jeito que quer, acaba tendo atritos, até que encontre o caminho do meio. Nem esse exige tanto, nem o outro é negligente demais, porque se eu for negligente e deixar as coisas fora do lugar, vai dar confusão. Então deixa eu ser mais disciplinado, guardar o tênis onde que tem que guardar, levar minha toalha antes de entrar no banho, né? Lavar minha louça quando for necessário, e aí vai equilibrando. Esse equilíbrio é o importante para que consigamos seguir adiante. Mas se não percebermos quais são os nossos tormentos, aquilo que ao longo da nossa vida tem nos feito cair, nesse momento a gente pode estar encontrando muita dificuldade, né? Saindo do sério, ficando impaciente, ficando com raiva. Importante se perguntar, por que estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo isso? Porque quando a gente fica com raiva, e espírita também fica com raiva, o que acontece? A gente tem que refletir. Diz Divaldo Franco que podemos ter raiva, mas permanecer com a raiva é algo muito, muito sério, porque isso pode nos desequilibrar. Ele fala que chega ao ponto de ser físico. Né? Alguém pisa no nosso pé, de repente sobe aquela emoção, mas permanecer com essa emoção pode ser prejudicial. Então, se num momento ou no outro subiu essa sensação, por que eu estou sentindo isso? No que eu fui acionado? Qual é o meu sentimento doente que está sendo acionado? Por quê? De repente, alguém sai e vem a onda dos ciúmes. Mas por que os ciúmes?
Por que eu estou sentindo isso? Eu não confio? Eu não confio na pessoa? Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, mostra que muitas vezes na origem dos ciúmes está a falta de confiança em si. Como eu não confio em mim, eu passo a desconfiar do outro. E desconfiar do outro também considerando que há outros com mais potenciais do que eu. Então eu tenho que me tratar. Eu tenho que me estudar. Quando começo a observar os meus potenciais, o respeito à vida e a certeza de que eu tenho que confiar. Se a pessoa falhar, o problema é dela, antes receber a falha do que falhar, eu vou ficar mais tranquilo para as minhas atividades, para a minha vida. Então, isso eu não vou alimentar. Então, percebi que os ciúmes estacionando na minha intimidade, eu falo, olha, eu sei que eu sou uma pessoa ciumenta. Por quê? Porque eu analisei a minha história. Na infância eu era ciumento, na juventude, na madureza. Os nossos tormentos eles não acontecem agora. Muitas vezes, quando falei da vaidade, a gente vai perceber isso lá no colégio, quando queria ser aplaudido pelas boas notas, não é? O orgulho falando alto, quando queríamos ser o primeiro da classe para ser elogiado, a vaidade filha do orgulho, não é? Dentro desses pés dos tormentos, o poder, eu quero mandar, eu dito as regras, quem faz o jogo sou eu. A posse, aquelas que pegavam os brinquedos para si e os outros que pegavam o que tinham e distribuíam, pessoas diferentes, sentimentos diferentes. Então, quando fazemos essa história de vida, a gente vai percebendo o tormento que tem. E nessa hora de pandemia, por isso que eu estou falando sobre isso, ela pode ser acrescentada. Porque vejam, se temos tormentos, mas estamos abertos ao mundo, muitas vezes o que a gente faz? Mascara isso, não é? Mascaramos. E dentro dessa suposta liberdade, a gente continua agindo lá fora, buscando os nossos tormentos, as nossas fugas, as nossas bengalas psicológicas. A gente continua. As viagens, as compras, mas de repente o chamado volta para o lar. A convocação geral. E agora, como são os mesmos os espíritos que reencarnam nas famílias, via de regra são os mesmos, está no Evangelho, nós percebemos que os espíritos que têm referências conosco estão ao nosso lado. E esses espíritos, muitas vezes, nós falhamos com eles, ou vice-versa, em existências anteriores. E a partir daí, a simpatia e a antipatia terrena. É energia, é vibração. E eles se aproximam e isso atrita-se. Como se tivéssemos vários porcos espinhos juntos, que ainda não sabem manter a distância necessária, e os espinhos espetam, até que aprendam o quê? A manter uma determinada distância, a se respeitarem, para que continuem avançando. E essa hora foi uma convocação para que a gente conseguisse olhar nos olhos do filho, olhar nos olhos da esposa, do esposo, sentir o que a esposa e o esposo precisam. Lembra do exemplo de Joana? Que ela não via no esposo o ombro amigo? Estamos dando o ombro amigo agora para o nosso companheiro, para a nossa companheira? Ou alegamos que não temos tempo? Nesses 150 dias ou mais, né? Estamos com tempo para ouvir a nossa esposa? O que ela está precisando? Quais os sentimentos do nosso esposo? Os nossos filhos? Estamos fazendo junto as coisas com eles? Estamos acompanhando as suas necessidades? Porque as crianças, e isso está em Emmanuel, no livro O Consolador, questões 109 e 110, recebem diretamente dos pais, até ali a fase algo em torno dos 7 anos, as impressões diretas. E os primeiros educadores somos nós os pais, e o primeiro educandário é a família. Somos os pais, os primeiros professores. E talvez estivéssemos perdendo esses espíritos que Deus confiou a nós. Quando Allan Kardec indaga se é a maternidade uma missão, os espíritos respondem: mais do que uma missão, é um dever, do qual devereis prestar contas e sereis muito mais felizes quanto tiverdes dado conta desses deveres. E o dever, por sua vez, é uma obrigação moral.
E a moral, conforme questão 629 do Livro dos Espíritos, é a regra de bem proceder. Então, vejam, eu tenho a necessidade de bem proceder com o espírito que veio com o meu filho. E talvez eu estivesse perdendo isso. Ou perdendo-os para o mundo, para as drogas, para as ideias do suicídio, para os tormentos e os transtornos de modo variado. E voltamos para o lar. E estamos aproveitando esse período? Eu tenho trabalhado o evangelho no lar com os meus filhos? Eu tenho feito preces com ele? Eu tenho feito as coisas com ele, ensinando esse espírito que talvez seja um espírito que eu tenha malogrado no passado, que eu tenha dado mau exemplo, que eu tenha perdido por não ter sabido direcioná-lo a Deus. E agora, na condição de filho, ele nos chega e com problemas, com dificuldades desses vínculos. E por termos dificuldades, às vezes, terceirizamos isso para as escolas, só que as escolas estão fechadas, agora é videoaula. E estamos o dia todo com eles, respirando junto, e poderemos, ao invés de dar ordens, fazer as tarefas. Aquele filho indisciplinado que não arrumava a cama, vem cá, eu vou te ajudar, vamos fazer junto hoje. Ó, vocês já estão na idade, vamos dividir as louças. Não, mas vamos fazer junto. E fazendo junto, talvez sejam as primeiras experiências que fazemos juntos com esses espíritos. Talvez sejam espíritos que tivemos dificuldades enormes de nos aproximarmos em outras existências. E agora, esse simples contato talvez seja difícil, mas é um recurso importante. Recurso que Jesus aconselhou Joana a utilizar. E ela começou a olhar o esposo como um filho, não mais como esposo. Olha que interessante, uma outra visão, né? Com olhos amorosos. Como que a gente olha um filho? E esse olhar nós podemos ter a todos aqueles de casa. O olhar paterno, o olhar materno, o olhar de amigo. Mas ser amigo do meu esposo, da minha esposa. E o fogo da paixão? É fogo, é paixão. É o fogo no palheiro. Do jeito que veio, vai. O que fica é o amor. Jesus define o amigo de uma forma magistral. Amigo, verdadeiro amigo, é aquele que dá a sua vida pela vida do amigo. Já não tenho-vos chamado servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo aquilo que ouvi do Pai vos tenho revelado. Olha que maravilha. Então, Jesus coloca a condição de amigo como uma condição máxima. É aquele que dá a existência para o outro. Não significa a existência física. Eu vou morrer no seu lugar. Não necessariamente isso, embora ele tenha morrido também por incúria nossa e ignorância. Mas é dar a vida, é dar assistência, é estar junto ao longo de uma existência. É cuidar do outro. Muitos casais, quando se tornam amigos, se separam, alegando que não tem mais o fogo da paixão, mas não conseguiram compreender o valor e a luz dessa amizade onde um se dedica ao outro, onde o relacionamento cresce, porque já começamos a conhecer melhor aquele ser, já começamos a compreender melhor aquela estrutura, já sabemos do papel dela na nossa vida. Quando ela falha, nós sabemos que, junto com essa falha, ela já apresentou centenas, milhares de acertos. E entre as poucas falhas e os muitos acertos, a balança sensível do farmacêutico vai pender para o lado dos acertos. E aí a gente vai relevar. E muitas vezes o que nos desagradará será apenas o nosso tormento, o nosso sentimento doente sendo acionado. E diante desse acionamento, nós vamos falar: estou me tratando. Porque Deus não erra. Esses espíritos que se aproximaram, não raros são aqueles que nós precisávamos para, de forma cirúrgica, nos auxiliar nessa modificação. No Instituto Almas Irmãs, do livro Sexo e Destino, consta que cada 100 reencarnações que partem desse instituto na espiritualidade, 18 espíritos retornam exitosos, completistas, aproveitaram todas as oportunidades reencarnatórias. 22 melhorados. 26
imperfeitamente melhorados e 34 onerados, ou seja, retornam com mais dificuldades do que quando chegaram, porque não compreenderam essa situação e o que se passava. E começaram a forçar as portas, começaram a forçar os limites. E pela misericórdia divina, muitas vezes nós estamos em meio a limites, a imposições, onde não nos cabe avançar, com risco de perda. Então há portas que se fecham, mas eu tenho que observar as que se abrem como oportunidades espirituais. Nós seremos tratados nos nossos tormentos. Deus não pode errar. Então, se eu tenho a sanha do poder, inclusive o poder dentro do lar, porque às vezes a gente fala, ai, graças a Deus eu não tenho isso porque eu não sou chefe. Não, talvez o poder dentro do lar de dar a última palavra. Aqui em casa quem decide sou eu. É o tormento do poder. Eu não ouço ninguém, a decisão é minha. Então, para que a gente não perca isso, às vezes somos podados em nossas ações. Não recebemos uma promoção no campo profissional, queremos fazer algo e as situações não deixam, para irmos nos desiludindo dessa situação. Então, compreendendo isso, vai ser mais sereno esse nosso avançar. E nesses momentos difíceis que passamos, mas importantes, são chamados para que a gente saia da ilusão, porque o tormento é ilusório. Tudo aquilo que pertence à terra é ilusão. Nada daquilo do que não aproveitamos no mundo espiritual é real. Aquilo que eu valorizo é real ou é ilusão? Porque talvez a minha dificuldade de hoje seja nessa separação e eu acabo não aproveitando. Eu estou tão preocupado com aquilo que vai ficar que eu não estou valorizando o momento que eu recebo agora para edificar o reino de Deus em mim. Queremos um mundo de regeneração, não queremos? Estamos ansiosos por isso, mas se lembra do que Jesus falou, que o reino de Deus está dentro de nós? E ele é individual e vem de coração a coração sendo trabalhado. E chegou o momento de cultivarmos esse reino na nossa intimidade agora com esses 4, 5, 6 indivíduos que lidamos no dia a dia, reconhecendo a importância deles nessa nossa tarefa e nos desiludindo de muitas coisas que não precisamos mais. Bartolomeu, no capítulo Bom Ânimo, do livro também Boa Nova, que recomendo assim a todos, chega a comentar que ele estava extremamente desanimado e Jesus também vai dando diretrizes para ele e ele estava desanimado porque ele não compreendia a reencarnação. E ele colocava a vontade dele antes da vontade de Deus. E aí ele se frustrava. E essa vontade divina é tão importante porque Jesus chega a falar, Senhor, faça-se a tua vontade, não a minha. Estamos percebendo a vontade de Deus se manifestando na nossa existência? Ela se manifesta nas situações e através do nosso planejamento reencarnatório. É a vontade de Deus. Para que a gente consiga edificar esse reino de Deus dentro de nós. Para que sejamos os trabalhadores da primeira hora da regeneração. Nós que estamos nessa última hora do mundo de provas e expiações, que sejamos esses que irão promover a primeira hora da regeneração, mas para que cheguemos a isso, nós temos que nos regenerar. E nesse processo individual, não conseguiremos regenerar o outro. E é uma grande questão, porque dentro de casa a gente quer acertar o outro. Então, o meu filho é difícil, eu tenho que corrigir ele. Minha esposa é dura, eu tenho que acertar ela. Esse marido que não tem jeito, eu tenho que modificar ele. Vejam que é uma transferência, é sempre o outro, é sempre o outro, é sempre o outro. Não adianta nada disso, porque o outro não está na nossa mão. É óbvio que um filho, uma filha, estão diretamente ligados à nossa responsabilidade, e educar é um processo. Educar é a arte de formar caracteres, diz Allan Kardec. E educar vem do latim educare, ex mais do cere, ou ex mais do care. Esse ex
de para fora, explodir. O ducere e o ducare, o puxar, para fora, puxar, extrair. Então, educar é extrair. Eu vou extrair desse espírito o conteúdo que ele tem do meu filho, vou perceber se é bom ou mal esse conteúdo e vou formar um novo caractere. Esse é o processo da evangelização. Né? Percebendo essas falhas, o pai deve atuar. Mas não está nas nossas mãos modificar aqueles que estão à nossa volta. Né? E muitas vezes somos infelizes porque miramos na modificação do outro e não miramos na nossa modificação. E quando nós nos modificamos, as pessoas à nossa volta começam a ser diferentes sob o nosso olhar. Porque já não olharemos mais ela com o nosso tormento, olharemos com os olhos da compaixão, da misericórdia, da piedade. Se recordam do homem caído, né, que saía de Jerusalém para Jericó, saía da espiritualidade para o mundo. Jericó representa o mundo. Era uma cidade do comércio, das transações comerciais, mundanas, e Jerusalém era a cidade espiritual. Ele, dentro da ilusão, foi assaltado, foi caído, tombado. E ali passou um sacerdote e um levita, olharam e desviaram. Passou o samaritano, olhou, ele ia seu caminho, ajoelhou-se para ajudá-lo e avançou nesse auxílio. Eu fico pensando nesse olhar. Quantas vezes já não tivemos o olhar do samaritano e do levita para as pessoas que estão à nossa volta? Aquele olhar do desdém, o olhar do... Essa pessoa é difícil. Como que ela está aí? Olha que ponto chegou. Porque qual será o olhar daquele que viu o homem caído? Talvez esse é um alcoólatra. Esse daí, ele não faz nada na vida, é um delinquente. Qual o olhar? Mas o olhar do samaritano foi com compaixão. Talvez esse caído esteja dentro da nossa casa agora. Talvez esse caído esteja nessa situação com uma depressão, com uma ansiedade, com medos, com anseios, com receios. E nós que temos tanto conteúdo da doutrina espírita, será que estamos observando com o olhar do samaritano? O olhar da piedade, da compaixão? Eu citei os ciúmes no início. Emmanuel, no livro O Consolador, fala que a melhor maneira de vencer os ciúmes é desenvolver piedade. Olha só, e essa piedade eu não posso começar utilizando dentro de casa? Porque se esperássemos terminar todo esse processo para fazermos, né, caridade, fazermos o bem, perderíamos todo esse período. Nós temos, às vezes, que parar, entre aspas, da fazeção. Faço as coisas, faço, mas eu estou sentindo o que eu faço. Leio, eu estou sentindo o que eu leio. O Espírito Amigo no Evangelho segundo o Espiritismo fala para estudarmos as entrelinhas do Evangelho. As entrelinhas, linha a linha, tem conteúdo. Ou estamos procedendo como aquele que procurou Jesus, Nicodemos, na calada da noite, e falava que dentro da sua interpretação da lei, ele não conseguia conceber a reencarnação. Isso também está no livro Boa Nova. E Jesus fala, será que ao invés de interpretar a lei, você já não deveria senti-la? Então, o Evangelho nós interpretamos. Deveremos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, sabemos decor. Quem comigo não ajunta espalha é diabólico. O administrador dará conta da sua administração. Quem com ferro quem com embainha tua espada, quem com a espada fere, com a espada será ferido. A sementeira é livre, a colheita obrigatória. Quantas coisas não sabemos? Mas estamos sentindo esse ensinamento da lei de causa e efeito na nossa vida, das situações que nos surgem, das oportunidades que se abrem. E esse chamado foi para que conseguíssemos observar a nossa intimidade e o valor que esses espíritos que estão conosco têm na nossa existência. E não perdêssemos mais uma vida aqui na Terra. Diz Militão Pacheco, no livro Espírito da Verdade, eu acho isso muito relevante, que nós somos fiéis à infidelidade.
realidade. E somos constantes na inconstância. E nos iludimos na Terra para nos desiludirmos no mundo espiritual. Voltarmos na Terra, nos iludirmos de novo e chegarmos ao mundo espiritual, nos desiludindo novamente. Chega, ele diz, se é para mudar, mudemos. Se é para reencarnar e continuar da forma como estávamos, isso não procederia. A reencarnação é o perdão de Deus. É a nova porta que se abre. É a oportunidade que o Pai nos dá para voltarmos aqui, aceitarmos aquilo que estava mal organizado. Não é? E como estamos aproveitando isso? De pararmos de olhar para trás, os nossos erros, aquilo que já fizemos de incorreções, e observarmos que a proposta é a reparação, é mudarmos vibrações, é darmos novos passos adiante, não ficarmos presos aos nossos erros de antanho, anteriormente praticados. Porque quem estará sem falhas? Quem estará sem erros? Então, que agora seja uma nova oportunidade, uma nova edificação na nossa existência. Aproveitemos, porque a vontade do Pai foi nos ter dessa forma nesse momento. Dentro dessa situação, justa ou injusta do ponto de vista da Terra, mas lembremos que na Terra existem injustiças e existem injustos, mas não existem injustiçados. Se estamos nesse meio é porque precisamos. Não vamos nos achar vítimas. Eu sou tão bom para essa Terra, é nada, senão não estaria aqui. Nós não estamos numa situação melhor que a dos outros. Tanto que o professor Eurípides, e isso está no livro Tormentos da Obsessão, né, lá pelo ano 2000, 1999, 2000, eu lembro que eu li no ano 2001. Ele falava que os espíritas estavam chegando mal no mundo espiritual, não é? E são espíritas, somos nós. Então, é o momento o quê? De mudarmos o nosso caminho, o nosso rumo, sem aquele atropelo, né? Sem aquele desespero. A doutrina espírita veio para nos tirar do desespero. Não entremos no desespero, mas conscientes que temos que mudar os hábitos, que poucos de nós fazemos esforços conforme questão 909 do Livro dos Espíritos, então eu tenho que fazer mais esforços, que podemos e devemos renunciar já a tantas coisas. E dentro desse escopo, quais os painéis que eu já posso transformar? O que eu já posso ceder? O que eu já posso desgostar nessa existência? Quais as novas imagens mentais que eu posso cultivar? O que eu posso deixar já em segundo plano? O que eu posso divulgar? Como praticar mim intimamente? Não é? E aí a gente vai percebendo que o Pai é abundante em suas possibilidades para conosco. Qual é o pai que, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? E se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ora, vós que sois maus, sabei dar tantas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus não dará boas dádivas àquele que lhe pedirem. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Quem estiver comigo não andará em trevas. Jesus é esse grande consolador das nossas vidas. É o nosso grande amigo. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e obtereis serenidade para a tua alma nesses dias difíceis. Não nos esqueçamos que Jesus está no leme da nossa embarcação. E como observamos o farol em meio ao mar bravio, a espiritualidade acende as suas luzes no porto seguro para que a nossa embarcação singre esses mares revoltos, chegando até esse porto, conduzindo-nos em segurança. Deixemo-nos levar com fé, na certeza desse amparo, mas fazendo a nossa parte, para que mereçamos o apoio irrestrito da espiritualidade, que sempre se manifesta a cada um de nós, quando solicitado, e se nos sentimos frágeis,
fracos, peçamos o apoio do nosso amigo espiritual. E ele, que é esse protetor amoroso, amorável, estará ao nosso lado, nos abençoando, nos fortalecendo, para que, com ânimo, consigamos a vencer o grande desafio da nossa existência, vencer a nós mesmos. Na vida só tereis aflições, disse Jesus. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenhamos bom ânimo em meio às aflições da vida e vençamos a nós mesmos nessa grande trilha, nessa grande caminhada rumo à nossa libertação espiritual. Jesus a todos abençoe. Meu abraço fraterno, mais uma vez, o meu reconhecimento, o meu parabéns a esta instituição, Centro Espírita Fé e Caridade, da cidade de Rio Claro, com seus 113 anos de existência. Que venham mais 113 pela frente, trazendo luz a essa cidade e a muitos espíritos que se agregam a essa instituição benemérita. Muito obrigado, Sérgio, Janine, estou à disposição. Acredito que eu acabei acompanhando aqui, não vi perguntas. Acredito que o pessoal participou só acompanhando. É verdade, Rodrigo. Você, meu amigo. Eu gostaria muito de agradecer, Rodrigo, aí, suas colocações, sua reflexão. Para mim, assim, assistindo e ouvindo suas palavras, passa como se fosse um filme na minha cabeça, aonde vão aparecendo as imagens de nossa casa, do nosso lar aqui, cenas, trazendo tudo isso que você veio nos orientar essa noite aí, baseado no Evangelho, de Valdo, Joana, Chico e tantos mais. Eu gostaria de agradecer, acho que foram reflexões que poderia dizer aqui para todos reassistirem essa palestra, que eu acho que se a gente pudesse assistir ela toda semana, traríamos cada vez mais uma força para a nossa vontade, como você falou, né, na nossa melhoria, na nossa melhora. Quero agradecer aqui, em particular, a minha família, né, minha esposa, meus filhos, porque, como você mesmo falou, muitas vezes reconhecemos o problema no outro, né, e não vemos, às vezes, como podemos ser o problema. Achamos que devemos tolerar, perdoar o próximo, mas não imaginamos muitas vezes a necessidade que temos de ser tolerado e de sermos perdoados, né? Então, agradeço muito aí sua colocação. Não estou vendo a Janine no vídeo. E para falar em relação aos nossos fundadores, você bem colocou, Esperidião Prado, por exemplo, que fizemos uma breve colocação da vida dele na quarta-feira, lutou muito, assim foi um precursor do espiritismo em Rio Claro, teve uma família extensa, Esperidião Prado teve 9 filhos, né? Então passou por muitas dificuldades, né? A gente tem aqui em Rio Claro, do seu José Carlos Custódio, um livro disponível online que conta a história do Espiritismo, que chama Subsídios para a História do Espiritismo em Rio Claro, e ali conta, inclusive, que ele chegou a penhorar sua casa muitas vezes para a manutenção do centro espírita. Então, assim, são irmãos hoje na espiritualidade que nos acompanham o Fé e Caridade. Temos uma grande família espiritual naquele centro, sem dúvida alguma, e que ampara a nossa família. Então, mais uma vez, quero agradecer você. Vou assistir sua palestra, as suas reflexões por ao longo de boas semanas, que aprendi muito, e mais do que aprender é o que você falou. Acho que traz a energia, traz uma segurança, um consolo para o nosso coração a agir, né? Não só ficar no campo da reflexão, muitas vezes do sentimento, que é importante, mas principalmente da ação.
tolerando para ser tolerado, perdoando para ser perdoado dentro da nossa casa. Muito obrigado, Rodrigo. Não sei se a Janine nos ouve. Janine, está ouvindo a gente? Eu acho que ela caiu aí na Tem um probleminha conexão. no acesso. Problema no acesso. Mas muito obrigado, Rodrigo. Eu não consigo Agradeço ver aqui, profundamente. eu também não consigo ver por aqui, como a Janine que está administrando essa live, se tem alguma pergunta. Não, não tem. As Não pessoas tem? aqui estão agradecendo, parabenizando a todos os trabalhadores da casa, né, acompanhando aqui conosco. Vai o nosso abraço amigo a todos vocês. Tá, ué. Então tá bom. Eu agradeço muito, Rodrigo, mais uma vez. Espero aí podermos estar um dia no presencial, né? Fazermos uma palestra aí presencial. E queria só deixar como mensagem final aí a todos os coordenadores, os trabalhadores do Fé e Caridade, também que, saindo um pouquinho agora desse tema, mas não também de muita importância aí para o nosso centro, é que essa semana faremos uma reunião e tomaremos a decisão quanto à volta parcial de alguns trabalhos da casa na medida do possível, tá bom? Nós sabemos que a nossa região foi para a fase amarela, mas que com calma aí e com muita prudência, principalmente, nós vamos aos poucos retornando à atividade. E isso vai haver uma divulgação no site, no Facebook e também nos nossos grupos de WhatsApp que temos da diretoria, dos coordenadores, dos evangelizadores, todos os grupos. Rodrigo, muito obrigado. Deus te abençoe e continue te iluminando o Cristo na sua mensagem, nessa missão também que temos de levar a palavra do Cristo, os ensinamentos da espiritualidade a tantos irmãos, tantas famílias. Muito obrigado, um abraço a todos aí de Jundiaí. Muito obrigado, agradeço a todos. Agradeço mesmo, obrigado, Sérgio, Janine, pelo convite. Fiquei muito feliz e agradecido por essa oportunidade de marcar os 113 anos aqui do centro. Agradeço mesmo, uma ótima noite a todos, uma excelente semana que amanhã se inicia, com muita fé, com muita força e sempre com esperança no melhor que ele virá. Muito obrigado. Boa noite.